Galerinha, vamos lá, vamos dar sequência ao nosso estudo sobre ligação covalente, tá certo? Essa é a segunda parte do nosso estudo, então se você não viu a primeira parte, procura aí na playlist de ligações químicas que vai ter lá a parte 1 e aí você dá sequência ao estudo. Veja só, vamos falar aí de alguns casos, tá? De algumas coisas que não foram abordadas na última aula, beleza? E aí, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar são casos em que não obedece o octeto. Como assim? No nosso último estudo, tá, sobre ligações covalentes, lá na parte 1, a gente falou como essa ligação é formada e a gente depois citou vários casos dessas moléculas que têm ligações covalentes. E todas elas que nós vimos, os elementos envolvidos, os átomos envolvidos, respeitavam a regra do octeto. Mas a gente sabe que não é bem assim, que nem tudo obedece ao octeto, tá certo? Ele é um bom direcionamento para várias das moléculas, vários dos compostos que a gente estuda e que a gente vê nas nossas provas, tá certo? Mas ele não é uma regra universal, tem várias exceções, tem muita coisa que não obedece ao octeto, e a gente vai falar de alguns casos específicos nesse início de aula, tá? Vamos ver tanto quanto a contração do octeto, que é quando ele tem menos de 8 elétrons na valência, como quanto a expansão do octeto, quando ele tem mais de 8 elétrons na sua valência, tá bom? Então deixa eu colocar aqui a caneta já a postos para a gente começar a discussão. Vamos lá. Casos em que não obedece o octeto por contração. Tá aqui, ó, contração do octeto. Ou seja, menos de 8 elétrons de valência. A gente pode citar muitos casos para você. O alumínio, que também é do grupo do boro, tá? Que é um exemplo que a gente vai citar agora. Então, o boro, o alumínio. No caso do monóxido de nitrogênio, tá? NO é um caso em que o nitrogênio fica só com 7 elétrons de valência. Temos caso de berílio. Então, assim, a gente tem espécies que não obedecem ao octeto. O caso que a gente vai tratar especificamente agora é o caso do BF3, que é um caso típico de contração do octeto. Nesse caso aqui, ó, todo mundo está ligado que cada tracinho desse representa um par de elétrons partilhado, né, compartilhado. Então, cada átomo de flúor, se você avaliá-los individualmente, beleza, eles têm o octeto completo, eles têm sim, os 8 elétrons de valência. Mas o boro, em especial, ó, ele tem 3 ligações covalentes simples. Se cada ligação covalente simples é a partilha, né, o compartilhamento de um par de elétrons, de 2 elétrons, então o boro tem aí 6 elétrons de valência. Então é um caso em que há contração do octeto, tá? Porque nesse caso, o boro ele está com 6 elétrons de valência. Massa, vamos lá. Esse é um caso de contração. Mas é importante a gente ver casos também que há a expansão do octeto. E é típico fósforo e enxofre, tá? São dois exemplos clássicos quando não obedece ao octeto por expansão. A gente vai mostrar aqui o ácido fosfórico, H3PO4, mas o ácido sulfúrico também é um exemplo, H2SO4, de expansão do octeto. No caso do fósforo, atingir até 10 elétrons de valência. No caso do enxofre, atingir 12 elétrons de valência, tá certo? Então vamos lá, se você olhar para esse caso aqui, ó, do ácido fosfórico, o oxigênio ele tem 6 elétrons de valência, então ele tem uma ligação aqui com o fósforo, mas quando você está enxergando aqui, ó, OH, eu quero que você entenda que nós temos uma ligação covalente simples entre oxigênio e hidrogênio, de maneira que se eu fosse expandir esse oxigênio aqui, esse grupo OH, nós teríamos esse oxigênio aqui à esquerda ligado ao fósforo, tá certo? À direita com hidrogênio, só que o oxigênio ele tem 6 elétrons de valência, tá? Se a gente tivesse feito a montagem desde o princípio, você perceberia que o oxigênio aí ele tem 2 pares de elétrons isolados. Então veja, um par de elétrons com outro par de elétrons já são 4 elétrons. Com essas duas ligações ele alcança os seus 8 elétrons de valência. E isso aqui você vai ter para esse grupo OH também, para esse grupo OH de baixo aqui também. Ambos têm essa configuração aí. Se você olhar para o fósforo especificamente, olha o que está acontecendo aqui. Ele está com 5 ligações covalentes simples. Então, nesse caso, ele tem 10 elétrons de valência. Tá? Esse oxigênio aqui, se a gente fizer a montagem, a gente também teria 2 pares de elétrons aqui
isolados, tá? E duas ligações covalentes simples. Então, se você olhar cada oxigênio, você vai ver o octeto sendo obedecido, mas não é o que acontece no fósforo. O fósforo, nesse caso aí, ele tem 10 elétrons de valência, tá? É importante destacar que a expansão do octeto só acontece com espécies, tá certo? Que elas estão do terceiro período em diante, ou seja, da terceira linha da tabela periódica para baixo. É por isso, por exemplo, que pode acontecer com fósforo e com enxofre. Eles já se encontram no terceiro período da tabela periódica, tá? Então, para ter essa expansão, você tem que ter ao menos o elemento no terceiro período. E por que isso? Tá? Se você for mais a fundo, você vai perceber que é a disponibilidade de orbitais D para que os elétrons ocupem esses orbitais D, tá? Que é uma discussão que a gente vai ter mais especificamente um pouco à frente. A gente vai discutir, tá bom? Mas, a priori, não entra no escopo dessa aula. É só para a gente entender casos, tá? Exemplos em que ele não obedece ao octeto por contração e não obedece ao octeto por expansão. Massa até aí? Vamos continuar. Vamos falar agora mais um caso de expansão do octeto, mas falando sobre carga formal. Vamos falar do dióxido de enxofre SO2. Vamos lá, veja. Ó, tanto enxofre, perdão aqui. Deixa eu completar aqui. Tanto enxofre quanto oxigênio, agora sim, ambos, tá, pertencem ao grupo 16 da tabela periódica, que é a antiga família 6A. Então, ambos possuem 6 elétrons de valência. Então, vamos representar aqui o SO2, tá? Um átomo de enxofre e 2 átomos de oxigênio, cada um com seus 6 elétrons de valência. E aí vamos fazer as ligações covalentes entre eles, tá? Vamos lá. Por que a gente vai falar de carga formal agora? É o seguinte, uma pessoa poderia fazer esse tipo de compartilhamento aqui. Vê só. Compartilhou aqui, o oxigênio atingiu o octeto, esse enxofre teria o octeto também, tá? Só que esse oxigênio não teria ainda o octeto. Então a pessoa poderia pensar, esse par isolado pode ser compartilhado com o oxigênio. E nós teríamos isso aqui. Tá? Cada par isolado eu vou representar por um tracinho. Ó. 1, 2, e com esses 2 elétrons aqui, 3 pares isolados. Esse oxigênio aqui ó, tem 1, 2, 2 pares isolados. E o enxofre aqui do meio, como ele compartilhou um dos pares isolados, ele só tem, um par isolado. Mas, beleza. Só que, nesse caso, o enxofre ele teria 8 elétrons de valência. Uma coisa que a gente sabe que o enxofre sofre é a expansão do octeto. E o que seria essa expansão do octeto? Ele pode assumir mais de 8 elétrons na camada de valência. Então, veja, uma coisa que acontece com o enxofre é o seguinte, ó. Vamos seguir aqui, ó. Enxofre, oxigênio, oxigênio. Cada um com seus 6 elétrons de valência. Vou colocar aqui 6 elétrons de valência para cada um desses átomos. Aí vamos lá. Vamos analisar primeiro aqui o enxofre, tá? Junto com esse oxigênio da esquerda. Vamos fazer as ligações covalentes dele, assim como fizemos para o exemplo listado acima, tá bom? Então, fizemos. Só que agora, para esse segundo oxigênio, vamos assumir uma coisa diferente. Eu falei para vocês há um pouquinho de tempo atrás no vídeo, né, no último slide, sobre esse fato dos elétrons poderem ocupar orbitais no nível D e por isso há uma expansão do octeto. O que acontece? Ao invés desses elétrons se separarem como pares, quando há ocupação de orbitais no nível D, eles passam, digamos assim, a se comportar como elétrons isolados e não como um par aqui. Então podem ser formadas 2 novas ligações covalentes.
Ele se comportando de maneira individual. E aí, o que é que nós teríamos aqui? Ó? Nós teríamos um caso assim. Ó. E aí, se a gente for representar cada par isolado por um traço, esse oxigênio da direita tem 2 pares isolados, esse da esquerda tem 2 pares isolados, o do meio tem um par isolado. E aí você vai me dizer, a maneira mais correta seria a de cima ou a de baixo? A de cima em que todo mundo tem o octeto, ou a de baixo na qual os oxigênios estão com octetos completos, mas o enxofre tem uma expansão do octeto. Essa forma de baixo é a forma preferível. Você vai me dizer, por quê, professor? Vamos falar de carga formal. Eu não vou entrar nem no mérito agora energético sobre essa mudança de orbital, como ele ocupa, não. Vamos falar de maneira simples sobre carga formal. E o que seria a carga formal? Como é que a gente calcula a carga formal? Vou mudar até a cor da caneta aqui, para a gente poder fazer as devidas marcações. Veja, a carga formal, está aqui em cima, carga formal, ela é dada por elétrons de valência do átomo livre, menos a soma entre os elétrons nos pares isolados não ligantes e a metade dos elétrons partilhados pelo átomo. Como assim, professor? A fórmula está confusa pra caramba. Calma, respira. Vamos fazer um por um agora, eu vou fazer com você. Vamos fazer para esse primeiro caso aqui. Vamos ver esse oxigênio. Quantos elétrons de valência o átomo livre tem para esse oxigênio aqui, que eu vou listar como oxigênio 1. Então, se a gente for fazer para o oxigênio 1, a gente teria o seguinte, ó. Quantos elétrons de valência ele tem como átomo livre? Ora, se ele está no grupo 16, ele tem, aqui, 6 elétrons de valência livre. Menos, mantém a fórmula aí. Quantos elétrons nos pares isolados não ligantes? Ele tem 2 pares isolados não ligantes. Então, quantos elétrons ele tem nos pares isolados? 4. Mais 1/2 dos elétrons partilhados pelo átomo. Então, se esse cara aqui, ó, partilha 4 elétrons, já que são 2 ligações covalentes e cada ligação é um par, então aqui seria 2 elétrons mais 2 elétrons, seriam 4 elétrons. A metade de 4 elétrons é 2. Então, se você fizesse essa incrível conta aqui, para o oxigênio 1, você teria 6 menos 6 e o resultado é 0. Beleza? Então, veja, a carga formal para esse oxigênio aqui seria 0. Eu vou botar riscado aqui para você não confundir com o oxigênio. E o enxofre? Qual seria o caso do enxofre? Vamos lá. Então, o enxofre, que aqui eu vou chamar de 2, tá? O enxofre, ele tem 6 elétrons de valência, ele é do mesmo grupo de oxigênio. Aí você vai dizer, quantos elétrons ele tem nos pares isolados aqui? Ó, ele tem um par isolado, então ele tem 2 elétrons. Mas, quantos elétrons partilhados? Ora, se ele tem 6 elétrons partilhados, a metade disso é 3. E o resultado aqui, 6 menos 5, 1. Então, a carga desse enxofre aqui é 1 positivo. E se a gente fosse olhar para o oxigênio, que eu vou chamar aqui de 3. Ó, então, o oxigênio ele teria elétrons de valência são 6. Quantos elétrons nos pares isolados? Olha, ele tem 6 elétrons nos pares isolados. São 3 pares isolados, então ele tem 6 elétrons. Mais a metade dos elétrons partilhados. Ele tem uma ligação aqui compartilhando elétrons. Então, a metade é 1. A metade de 2 é 1, né? Então, ele teria 6 menos 7. Então, o valor de carga formal dele aqui é menos 1. Ficou claro até aí? Vamos para o caso de baixo, tá? Vou mudar a cor da caneta novamente. E a gente vai agora para o caso de baixo. Vamos lá. Se não ficou claro, vamos tentar agora. Olha, mais uma vez. Esse oxigênio aqui, eu vou chamar de oxigênio alfa. Tá? Então, vindo para cá, ó, oxigênio alfa. Qual é a carga formal desse oxigênio alfa? Como é que a gente faz? Olha pela fórmula aqui, ó. V, elétrons de valência do átomo livre. O oxigênio tem 6 elétrons de valência no átomo livre. Tá? Menos. Quantos elétrons eles têm nos pares isolados, não ligantes? Ó, se ele tem
2 pares isolados, ele tem 4 elétrons não ligantes. Mais 1/2 de S, e S é o que? Elétrons compartilhados, né? Então, se ele tem 2 pares compartilhados, ele tem 4 elétrons compartilhados. E a metade de 4 é 2. Então, você tem 6 menos 4 mais 2 é 6, o resultado dá 0. Então, qual é a carga formal desse oxigênio alfa? 0. Vamos olhar agora o enxofre, que eu vou chamar de enxofre beta. Vamos calcular a carga formal? Vamos lá. O número de elétrons de valência, quando livre, são 6, tá? Ele é do grupo do oxigênio, então ele também tem 6 elétrons livres. Menos, tá o Lzinho aqui, que é de elétrons nos pares isolados, ele tem um par de elétrons isolados, então ele tem 2 elétrons aí. Mais a metade dos elétrons compartilhados. Se ele tem 4 ligações covalentes aqui formadas, ele tem 8 elétrons compartilhados. Me diga, qual é a metade de 8? 4. Então, aqui, você vai colocar o 4. Então, 2 mais 4 dá 6, 6 menos 6 dá 0. Então, o enxofre aqui tem carga formal 0. E vamos para o oxigênio, que aqui eu vou chamar de gama, tá? Então, o oxigênio gama. O que é que seria? Vamos calcular a carga formal. Elétrons de valência no átomo livre são 6, menos quantos elétrons nos pares isolados? Ora, 2 pares isolados são 4 elétrons nos pares isolados. Massa mais a metade dos elétrons que são compartilhados. Se ele tem 2 ligações covalentes, esse oxigênio, ele tem 4 elétrons compartilhados. E a metade de 4? 2. Então, 4 mais 2 é 6. 6 menos 6 dá 0. Qual é a carga formal aqui desse oxigênio? 0. E aí, o que a gente chega? Por que aqui a fórmula de baixo? Por que a forma de baixo, essa daqui, ó, que eu vou marcar agora. Por que essa forma de baixo é a forma correta? Porque é aquela que apresenta a menor carga formal. Por isso que aí você teve 2 maneiras de você fazer. Uma considerando a expansão do enxofre, a expansão do octeto para o enxofre, e a outra desconsiderando, tentando fazer ele também com 8 elétrons. E a forma de baixo, ela promoveu uma menor carga formal para as espécies, tá? E aquela que tem a menor carga formal, a gente assume como sendo a forma mais estável, e por isso ela é que deve ser a forma utilizada representada. Belezinha? Então, vamos seguir, vamos para o próximo, tá? Vamos falar agora de polaridade de ligações. E o que seria essa polaridade de ligações? Nós temos ligações covalentes, que nós iremos chamar de ligações covalentes polar, e de ligações covalentes apolar, tá certo? A gente vai fazer essa distinção. E o que seria uma ligação covalente polar e uma ligação covalente apolar? Vamos montar aqui exemplos para a gente poder discutir mais a fundo isso. A ligação covalente dita polar é aquela que acontece em átomos de elemento químico diferente. Por exemplo, na fórmula da água. Vamos lá, ó. Vamos montar. Hidrogênio. Ele é do grupo 1, tem 1 elétron de valência. Beleza? Oxigênio, ele é do grupo 16. Antiga família 6A são 6 elétrons de valência. O que é que eu vou desenhar aqui ao lado? Um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, cada um com seus respectivos elétrons de valência, tá? Deixa eu só corrigir. Esse último aqui. Deixa eu apagar aqui para a gente refazer os elétrons, tá? Então, tá aí. 6 elétrons de valência para o oxigênio. E aí vamos fazer as ligações, tá? Ligação covalente oxigênio-hidrogênio. Ligação covalente oxigênio-hidrogênio. Ambos os hidrogênios têm 2 elétrons de valência, já o estabiliza. E o oxigênio, com 8 elétrons de valência, também fica estável, de maneira que nós temos aqui a molécula da água. Perceba, as ligações covalentes, elas se dão entre átomos diferentes. Então, essas ligações covalentes aqui são ditas ligações
covalentes polares, tá? Aqui, eu tirei daqui, ó, LCP, ligação covalente polar. Já quando você tem no caso do Cl2, ó, o cloro, ele está no grupo 17, ele tem 7 elétrons de valência. Então vamos aqui do lado colocar os átomos de cloro, tá? Então vou desenhar 7 elétrons de valência aqui para um átomo de cloro, 7 elétrons de valência para o outro átomo de cloro. E quando a gente estabelecer a ligação covalente aqui, ó, entre eles, nós teremos essa estrutura aqui. Perceba que a ligação covalente, ela se estabelece entre dois elementos químicos iguais. Então, nesse caso, nós teremos uma ligação covalente apolar. E mais uma vez, ó, eu tirei essa denominação daqui, simplesmente para apresentar para vocês, beleza? Então, polaridade de ligações. Quando é entre elementos químicos iguais, a ligação covalente é apolar. Quando é entre elementos químicos diferentes, essa ligação ela é dita polar. Massa? Show! Então agora vamos tratar de geometria molecular, tá certo? Que é o penúltimo tema que a gente vai tratar nesse vídeo. E a geometria molecular nada mais é do que o arranjo espacial, tá certo? Como esses átomos se organizam dentro da molécula no espaço, tá? E tem uma tabelinha que a gente vai apresentar aqui que mostra pra gente, eu vou mostrar os casos principais, tá certo? De geometrias possíveis. Deixa eu botar aqui a canetinha, preparar pra gente. E aí vamos lá. Vamos tentar discutir um pouco sobre isso, tá? Vamos para esse primeiro caso aqui, tá? Esse primeiro caso aqui, ó. Primeiro, evidente, você tem que fazer a fórmula eletrônica do nosso composto, da nossa molécula, tá certo? Toda molécula que ela tiver dois átomos apenas, é uma molécula biatômica, tá certo? Ela, evidentemente, naturalmente, vai ter que ser linear. Isso vale para o caso do HCl, mas se a gente pensasse também O2, Cl2, N2, CO, todas essas são biatômicas, constituídas por apenas dois átomos e, consequentemente, elas são moléculas lineares, tá? Agora vamos começar a analisar o número. Aqui nessa tabela ele chama de pares, mas eu queria que você enxergasse como nuvem eletrônica. E o que seriam essas nuvens eletrônicas? Seria basicamente você ver a distribuição dos elétrons ao redor do átomo que a gente está considerando. Tá? E no caso a gente vai olhar sempre para o átomo central daquela molécula. Então, percebamos o seguinte, ó, esse átomo central aqui, ó, carbono, ele tem quantas nuvens eletrônicas ao redor dela? Ele botou pares aqui, mas aqui, veja, são duas ligações covalentes, duplas, tá certo? Ele tem uma ligação covalente dupla de um lado, uma ligação covalente dupla do outro. Então você diria, são dois pares de um lado e dois pares do outro. Por isso que eu não quero que você pense como par. Quero que você pense como nuvem eletrônica. Quantas nuvens, quantos conjuntos, digamos assim, de elétrons ele tem aqui? Ele vai ter dois conjuntos, né? Ó, um aqui do lado esquerdo e um conjunto do lado direito. E quantos átomos tem ligados a esse átomo central? Ó, ele tem um átomo aqui de oxigênio e outro átomo de oxigênio aqui. Então ele tem duas nuvens e tem dois átomos. Se isso acontecer, a molécula ela tem estrutura linear também. Tá? Então se a molécula é biatômica, ela é linear. Se ela tiver duas nuvens eletrônicas e o átomo central estiver ligado a dois átomos, tá certo? Você também vai ter uma molécula linear. Vamos agora para os casos em que há três nuvens eletrônicas, tá? Vamos ver aqui dois casos. Ó. Nós temos o H2CO, que é esse cara aqui. Beleza. E nós temos esse caso aqui, perdão. E esse caso aqui de baixo, do SO2. Beleza? Então, H2CO e SO2. Montamos as duas estruturas aqui de Lewis. Ambas têm três nuvens eletrônicas. Ó. Uma nuvem aqui, uma nuvem aqui
e uma nuvem aqui. Beleza? O mesmo vale para o de baixo. 3 nuvens eletrônicas. Só que o de cima, o H2CO, tá certo? Ele tem 3 nuvens eletrônicas e ele tem 3 átomos ligados ao átomo central. E quando isso acontece, a estrutura ela é trigonal plana. Já quando há 3 nuvens eletrônicas e somente 2 átomos ligados ao átomo central, a estrutura ela é angular. Isso é uma coisa que você vai pegando com a prática. Tá? E aqui ao lado, aqui onde tem modelo molecular, você vê essas representações aqui a seguir. Tá bom? Vamos ver o segundo pedaço da tabelinha, que é quando tem 4 nuvens eletrônicas. Ó, nós temos o caso aqui do CH4, do NH3 e o caso da água, H2O. Beleza? Vamos lá. Montamos as estruturas de Lewis para cada um. Ó, quando tem 4 nuvens eletrônicas e tem 4 átomos ligados ao átomo central, estrutura tetraédrica. Quando são 4 nuvens eletrônicas, porém apenas 3 átomos ligados ao átomo central, você tem uma estrutura piramidal, que pode ser dita também piramidal trigonal, tá? Ou pirâmide trigonal. Você pode encontrar essas determinações, esses nomes, na verdade, essas denominações para essa geometria molecular. E quando você tiver aqui, ó, como no caso da água, 4 nuvens eletrônicas, mas só tem 2 átomos ligados ao átomo central, você tem uma estrutura que é dita angular. Vamos tentar aplicar isso para não ficar só nesse mundo da ideia e ficar mais claro para você o que eu quero dizer, o que eu quero te falar. Vamos aplicar em 2 exemplos, o CCl4 e o BF3. Então vamos lá, CCl4. Vamos aí para o caso A. Ó, o carbono, ele está no grupo 14, antiga família 4A, são 4 elétrons de valência. O cloro está no grupo 17, antiga família 7A, são 7 elétrons de valência. Então vamos lá, botar o carbono com seus 4 elétrons de valência e os 4 átomos de cloro, cada um com seus 7 elétrons de valência, tá bom? Então vamos completar aí os elétrons do cloro. E aí vamos fazer agora as ligações covalentes. Vamos estabelecer as ligações covalentes. Ó. Completando as ligações covalentes, nós teremos isso aqui. E agora você quer saber a geometria. Quantas nuvens eletrônicas temos ao redor do átomo central? 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas. 4 nuvens eletrônicas e o átomo central está ligado a 4 átomos. Acabamos de ver na tabela anterior. 4 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central com 4 átomos ligados ao átomo central, nós temos uma geometria que é dita tetraédrica. Tá certo? Já vamos agora para o caso da letra B, do BF3 aí, do trifluoreto de boro. Ó, o boro, ele está no grupo 13, antiga família 3A, consequentemente ele tem 3 elétrons de valência. E o flúor, ele está no grupo 17, antiga família 7A. Beleza? Então ele tem 7 elétrons de valência. Colocando aí o que está em menor quantidade no centro, o boro com seus 3 elétrons, o flúor, cada qual deles com seus 7 elétrons de valência. Vamos lá completando. E aí a gente agora faz as ligações covalentes necessárias. Quando a gente olhar para cá, o boro tem o quê? Ele tem 3 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central e esse átomo central está ligado a 3 átomos. Tá? Se você olhar isso na tabela anterior, você vai ver que é uma estrutura do tipo trigonal plana ou trigonal planar. Você pode encontrar as duas formas. Então, assim, essa é uma maneira da gente começar a determinar a geometria da molécula. E aí a gente pode ir consultando aquela tabela natural, tá? Até que a gente obtenha essa prática no exercício de estabelecer as geometrias moleculares, tá?
E por último, mas não menos importante, a gente vai discutir algumas propriedades aí referentes a compostos formados por ligações covalentes, tá? E a gente vai fazer uma distinção aqui entre compostos moleculares e compostos covalentes. O que danado seria cada uma dessas coisas? Vê, quando eu falo de compostos moleculares, eu estou me referindo a compostos que formam moléculas, como é o caso da água. E eu posso citar outros casos aqui além da água. Cl2 forma molécula, N2, gás de nitrogênio, HCl, ácido clorídrico, tá certo? C6H6, que é o caso do benzeno, também estamos falando de um composto molecular, estamos falando de compostos que formam moléculas, tá? Que a gente já discutiu no começo do vídeo que danado seria a molécula. Já quando eu falo de compostos covalentes, eu estou falando de compostos que formam retículos cristalinos, e que fique bem claro, tanto composto molecular quanto composto covalente, ambos são formados por ligações covalentes. Tá? Só que os compostos covalentes, especialmente que estamos falando aqui, são aqueles que formam retículos cristalinos. Ou seja, você tem átomos que se ligam uns aos outros por meio de ligações covalentes, mas eles formam uma grande rede, tá certo? Como é o caso do carbono grafite e do carbono diamante, que nós bem conhecemos, tá? Muito mais o grafite do que o diamante, nós temos contato, é bem verdade. Mas são casos de compostos covalentes. Mas que fique bem claro, tanto composto molecular quanto covalente são formados por ligações covalentes, tá? E aí o fato de um formar molécula e o outro um retículo cristalino gera alguma diferença em algumas de suas propriedades, tá? Os compostos moleculares, as moléculas de modo geral, elas têm diversos estados físicos em que elas podem existir, tá? Você pode ter moléculas no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso. A água está no estado líquido, né? A nossa temperatura, mas temos o oxigênio no estado gasoso, podemos ter o iodo como um representante do estado sólido. Todos são moléculas, todos são formados, são compostos moleculares, né? Formados por ligações covalentes, mas têm estados físicos diferentes. No caso da galera que forma o retículo cristalino, os compostos covalentes, não. Eles têm o estado físico sólido. Grafite e diamante, eles estão no estado sólido. Beleza? Uma outra coisa que a gente vai falar aqui é sobre as temperaturas de fusão e de ebulição, que para as moléculas elas são em geral, mais baixas, tá? Elas têm temperatura de fusão e ebulição mais baixas. Mas se você olhar para retículos cristalinos, as temperaturas de fusão e ebulição são bem mais altas, tá? Não dá para comparar a temperatura de fusão, por exemplo, da água com a do grafite. Você tem aí patamares muito, muito distintos. Tranquilo? Então, é isso aí o que a gente tem para falar sobre ligação covalente nesse momento, tá? Queria que você guardasse aí as informações de como a ligação covalente se dá, dos tipos de ligação, né? Simples, dupla, tripla. É importante você entender a geometria, tá? Conhecer um pouco dessas propriedades e é essencial que você tenha aquele entendimento sobre a polaridade da ligação covalente, tá? Porque essa polaridade de ligação covalente, quando a ligação é covalente polar ou apolar, vai ser muito importante para quando a gente for estudar forças ou interações intermoleculares, tá bom? Então eu espero você na próxima, um cheiro e até mais!